Ó, só o Biel dá um toque aí pra você, quando for falar mais perto do microfone. Desculpa, Biel. Boa. Desculpa. É que eu que abaixei o som do microfone aqui do Ricardo. Mas em termos de modelo de precificação, vocês usam algum ou vocês têm preferência por algum? Porque como o Felipe falou, lá em 2017 tinha galera e tal, então tinha a galera do ouro digital. E eu já vi um modelo muito legal, acho que eu já comentei com vocês, que é um modelo meio que de raridade, né? O quanto que a criação de novos bitcoins no ano representa total de estoque já produzido. E aí as pessoas criaram um modelo para metais preciosos. Fizeram isso com a prata, fazem isso com o ouro. E eles veem que a tendência do valor desses metais, dessas commodities metálicas, elas seguem essa linha de tendência. Aí o cara trouxe esse modelo pro Bitcoin. E na época que eu vi, já faz bastante tempo também, eu falei, pô, legal pra caramba, fazia sentido. Mas é aquilo, né? Gráfico, modelo, ele pode funcionar até uma determinada data, porque você está olhando para o passado, daqui para frente pode ser muito ruim. Mas vocês têm algum. Primeiro, né? Quais são esses modelos que são mais, digamos, mais aceitos pela comunidade mais, digamos, mais técnica do mercado cripto para precificação do Bitcoin? E se vocês acreditam nesses modelos, ou se vocês adotam algum desses modelos, ou se vocês estão mais na linha do que, cara, é um bem escasso, vai valer mais na frente, porque ele vai ser mais adotado. Antes de eu responder, só para eu ter a resposta final da pergunta que eu fiz para vocês. O título 65 mais plus, qual foi o drawdown dele nesse ano? Só pra gente ter uma ideia. Em 2024? Putz, eu nem sei, cara, porque a gente não Mais de 30%. recomenda. Eu acho que não, porque ele não existia ele desde o começo do ano. Esse é o ponto, ele é foi novo. Ele pega o lançado. B45, por Acabou de ser exemplo. lançado. B45 deve ter caído uns 15, 20, alguma coisa nesse patamar aí. Tá, fiquemos com essa informação, depois a gente fecha aqui. Mas abre o gancho. Vamos falar de modelos de precificação do Bitcoin, então. Eu concordo contigo que boa parte da volatilidade e da dificuldade da galera de compreender o ativo passa pela ausência desses modelos. Não tem fluxo de caixa, não dá para tu fazer um modelo de fluxo de caixa descontado. É uma commodity, só que é uma commodity com um prêmio monetário muito grande, então quase não tem uso industrial. O uso industrial do Bitcoin é baixo. Ele até tem algumas utilidades no sentido de você registrar coisas que aconteceram num momento específico da história, servir como um banco de dados descentralizado, mas boa parte do valor dele é prêmio monetário. Tem 3 modelos de precificação que eu elencaria como sendo os principais do Bitcoin. O primeiro e mais criativo é esse que o Gui mencionou, que é o modelo do estoque a fluxo. Então você pega o tanto de estoque que existe de Bitcoin, quantas moedas tem em circulação, pega o fluxo, quantas moedas estão entrando em circulação por ano, e aí coloca um em cima do outro, e vê quanto que esse fluxo, essa inflação da base monetária, representa do estoque. Quanto menor for o estoque a fluxo, então quanto menos fluxo para uma base maior, significa que menos alterado está sendo o estoque total da moeda e que melhor ela deve se comportar como uma reserva de valor. Então, como é que o cara chegou nesse modelo? Ele pegou e fez a razão do estoque a fluxo do ouro, da prata, da platina, de vários metais preciosos, que ele julgou que tinham características parecidas com as do Bitcoin. E aí ele pegou a razão de cada um desses metais, o valor de mercado, e colocou eles num gráfico e viu, a prata tem uma razão X e um valor de mercado tal. O ouro tem uma razão mais escassa e um valor de mercado tal. Fez uma relação linear a partir de 5 ou 6 metais preciosos e transpôs isso para o Bitcoin. Esse modelo, originalmente, ele não tem esse caráter linear. Então, ele pega alguns ativos que são pares, coloca o stock to flow do Bitcoin e tira da cartola quase ali um número que o Bitcoin deveria valer. Quando se coloca esse modelo numa escala linear de tempo, ele tem alguns problemas. Por exemplo, o estoque a fluxo do Bitcoin não muda ao longo do tempo, ele muda em step changes, né? Ele tem saltos discricionários a cada 4 anos. Então não faz muito sentido tu colocar ele dia depois de dia, assim. Mas é um modelo que foi muito criativo, que trouxe insights para a comunidade e que foi muito falado nos últimos 4 anos. Posso só fazer uma observação com relação a esse modelo? Porque quando eu vi, por que eu fiquei muito interessado? Porque o que me chamou a atenção foi lá que tinha a prata e o ouro. E eu já comentei que a minha esposa ela é Eurives, né? E aí eu sempre sabia diariamente qual era o valor da grama da prata, do ouro, da platina, enfim, embora Eurives odeie trabalhar com platina. E aí a grama da prata era R$6, a grama do ouro na época era R$300. Tanto é que quando ela estava fazendo alguma peça,
Ela tinha que colocar um papel específico embaixo, porque qualquer pozinho do ouro você mandava para uma empresa especializada em pegar aqueles resíduos e extrair o ouro ali, porque a grama ali saía R$ 100. Se você fosse comprar a grama nova, era 300. Então você pagava 2 vezes por um material seu. A grama da prata era 6 e a grama do ouro era R$ 300. E aí o cara tava, na época que eu vi, ele falou, olha, o Bitcoin hoje, o nível de escassez do Bitcoin, ele tá muito próximo ao que é o nível de escassez da prata. Pô, na época, né, que eu falei, decidi, falei, não, vou colocar alguma coisa nisso aqui. Se o nível de escassez chegar próximo ao do ouro, né, eu pensei, aí ele pode caminhar para o nível de escassez do ouro. Eu falei, porra, 50 vezes, uma grama de ouro vale 50 vezes mais que uma grama de prata. Falei, cara, para multiplicar o meu, e eu não lembro ao certo qual que era o período o tempo que ele ia levar para chegar lá, mas eu falei, olha, se ele chegar lá, se a gente ter uma multiplicação de 50 vezes no preço do Bitcoin, porra, eu acho que vale eu ter alguma coisinha aqui, mesmo que for muito pequeno do meu patrimônio. Então lá atrás, acho que foi 17, 18, nem lembro, cara, a data, estou muito perdido. Mas foi um estudo legal e que me chamou a atenção para o potencial de multiplicação. Por isso que eu estou perguntando para vocês de modelos, porque às vezes eu me identifiquei muito com esse modelo. Foi o que me chamou a atenção para olhar mais o Bitcoin. Então, talvez se a gente levantar outros modelos que a comunidade usa e a gente simplificar ou divulgar de alguma outra, ou eu divulgar, não tô falando que né, alguém cair esse modelo na mão de alguém, ela pode falar, pô, entendi. De fato, tem um potencial aqui. Mas muito legal esse modelo, eu gostei bastante. Esse é o primeiro, então. Estoque a fluxo. É bom para os ourives, para os geólogos e para os estudantes de pedras. Outro modelo interessante é o modelo da lei de Metcalfe, que brinca com aquela ideia de que o valor de uma rede está no quadrado do número de usuários dessa rede. Essa lei se popularizou quando redes de telefonia cresceram nos Estados Unidos e a galera começou a entender que cada novo usuário que entrava numa rede de telefonia aumentava em mais do que as conexões possíveis dentro dessa rede. Então o valor não era linear. Essa lei de Metcalfe, quando você transpõe para o Bitcoin, tem alguns modelos lá cujos parâmetros principais são número de usuários que tu infere que a rede tem, volume transacional. Então, essa lei de Metcalfe tem um modelo formal lá atrelado a ela para projetar o valor do Bitcoin. Talvez seja mais adequado para os estudiosos de informática, de redes de comunicação, coisa do gênero. Esses caras já devem ter Bitcoin, né? Esses caras já estão cheios. E aí tem um terceiro, depois você complementa, que eu acho que... Mas desculpa, só antes de você passar para o terceiro, Filipão, e esse aí ele nos dá uma ideia de valor justo, de perspectiva, de comparação, porque uma coisa legal desse do estoque fluxo é que ele te dá umas commodities metálicas preciosas ali para você comparar. E esse da lei de Metcalfe, ele te dá alguma coisa assim para você comparar? Ele faz equivalências entre o número de usuários ativos no Bitcoin com o número de usuários ativos na internet, por exemplo. Ou na malha de telefonia dos Estados Unidos, quando a telefonia está ficando popular lá. Mas tem muita discricionariedade na maneira como tu... Por exemplo, endereços ativos do Bitcoin, como tu conta isso, né? Não tem como tu fazer um censo preciso. Então eu não me apego muito às projeções finais desses modelos e mais aos insights que eles trazem. Legal. O próprio modelo do estoque a fluxo, acabei de ver aqui. Hoje o modelo original projeta $400 mil para o Bitcoin. Tá barato, hein? Mas aí você muda uma coisinha no modelo, ele vai para 100 mil. E o cara que publicou o modelo já mudou os parâmetros trocentas vezes. Pô, aí não dá, Então, né, aí meu não dá, amigo? né? Aí fora que... Pior que laudo de avaliação de imóvel, cara. Quando você muda a taxa de desconto. Né? Muda tudo. Muda tudo. Fora que esse próprio modelo do estoque a fluxo, chega um momento em que o estoque a fluxo do Bitcoin tende ao infinito, assim, porque para de ter fluxo, né? Sim. Quando para-se de minerar Bitcoin, e aí o modelo vai... O que acontece com ele? Então tem algumas razões pelas quais eu não me apego tanto à projeção final de preço, mas ao insight que ele traz. E o terceiro que eu ia mencionar talvez seja mais adequado para engenheiros ou para gente que trabalha com energia, que é o modelo do custo de fabricação. Então você pega lugares onde o Bitcoin é minerado mundo afora, faz uma estimativa do quanto que ele é minerado em cada lugar, pega o preço da energia elétrica nesses lugares, o preço do equipamento para se minerar Bitcoin, e tu deduz o quanto que tá, qual que é o custo base para se minerar Bitcoin hoje. Quanto que a galera tá gastando em capex e opex para minerar Bitcoin. E aí o que o modelo propõe é que tu coloque o preço justo do Bitcoin acima desse preço base. O que já é outra discussão filosófica, né? Se isso faz sentido ou não, mas é o que esse modelo propõe.
Então aí tem Legal. 3 modelos que já saem do total abstrato e nos começam a ajudar a entender um preço mais ou menos consensual desse negócio aqui. Legal. Esse modelo aí da energia, ele coloca um teto, pô, ó, poderia ir até aqui hoje, porque custo de produção, de mineração é esse, então, sei lá, 10, 20% acima é o que seria um valor justo. Tem algum preço Coloca mais um piso do que um teto, né? piso Eu pensei nisso. é. Porque assim, se eu gasto $100.000 para minerar um Bitcoin, qual que é o meu incentivo de vender ele por menos de $100.000? Uhum. Então, Não, sim, sim. É, eu me expressei Mas errado. não tem muito teto, né? Exato. Pra Fazendo um utilização. paralelo, né? É como se fosse o custo de reposição de um Sim. imóvel. É como se fosse um custo de reposição Ah. daquilo ali, né? Então, muito bem, não faz sentido eu vender por menos do que o custo de Uhum. reposição. Mas o que a gente vê na prática é que para outros ativos, e com certeza para o Bitcoin isso também é uma verdade, é que a galera vende por menos do que o custo de reposição, Mas, porque nem tudo é como deveria ser. não, né? e uma hora a água bate no bumbum ali É. também, né? Uhum. Mas aí que entra um ponto que eu acho muito interessante. Assim, em complemento a esses caminhos, eu até tenho um outro que uma vez eu montei um modelo que era uma equação do pessoal de Wharton, que eles fazem para o Bitcoin. E é bem interessante, né? Você consegue prever, assim, entre as prever, né? Você conseguiria estimar o que seria o valor que ele deveria alcançar se você considerasse ele como uma moeda e considerasse, por exemplo, a velocidade do dinheiro do Uhum. uso do Bitcoin, né? Só que ali eu vou para um outro lado em complemento a isso, que são as métricas on-chain, ou seja, são as métricas que você consegue extrair do uso da blockchain. E lá você vai ter, por exemplo, em complemento ao preço base do Bitcoin pelo minerador, que diz, ó, cara, tô gastando energia, tô gastando máquina e tudo mais, eu não tenho muito incentivo para vender abaixo de $100.000 porque é $100 que eu gasto. Você consegue ver outras informações de, por exemplo, em que momento os mineradores que estão nessa dinâmica meio commodity de extração de petróleo, em que momento eles se sentem tão pressionados que eles precisam começar a vender Bitcoin. Você consegue ter essa informação lá porque você consegue ver o que eles estão fazendo. Uhum. Qual que é o saldo de Bitcoins que eles estão mantendo ou não. Então, tem uma das métricas on-chain que a gente usa, chama Hash Ribbons, e ela consegue identificar o que a gente chama de capitulação dos mineradores, que é justamente o momento em que os caras estão tão pressionados que eles vão precisar, por exemplo, começar a desligar suas máquinas para gastar menos dinheiro, e aí que entra a beleza do Bitcoin, ele sempre vai se ajustar, o algoritmo sempre se ajusta em termos de dificuldade para garantir que ele esteja num equilíbrio com o que está sendo colocado à disposição pelos agentes da rede, né? Uhum. Então, quando você pega esse monte de métricas, você consegue minimamente... E aí eu não gosto de falar assim, o Bitcoin deveria valer tanto. Eu gosto de pensar no preço que ele está hoje, quais são os patamares que estaria barato o suficiente para as pessoas começarem a comprar novamente, ou estaria tão caro que, na média, né, no movimento da manada, as pessoas vão falar, pô, eu preciso botar dinheiro no bolso. Então, tem algumas dessas métricas on-chain que mostram pra gente assim, qual que é o nível de lucro ou prejuízo, por exemplo, não realizado ainda. Imagina que Entendi. você comprou R$1.000 de Bitcoin. Uhum. Se virou 2.000, você vende? Talvez não. Virou 10.000, você vende? Talvez não. Virou 100.000? Algum momento chega em que você fala, eu tive um lucro tão grande nessa tela que eu estou disposto a vender e embolsar essa grana. E aí existem algumas métricas como o MVRV, que é uma Market Value, valor de mercado por Realized Value, por valor pago, uma razão, que mostra que, sim, historicamente, as pessoas costumam vender num certo nível de lucro não realizado. Pô, isso Elas é passam a legal, realizar sim. o lucro. Do mesmo jeito, quando o preço de mercado começa a ficar até abaixo do preço que as pessoas toparam pagar, historicamente é um nível em que os investidores falam, caramba, tá tão barato o Bitcoin que eu vou comprar. E eu Uhum. gosto de olhar para isso porque, assim, quem disse quanto deve valer o Bitcoin? O mercado vai dizer. E ele vai estar exclusivamente ligado ao quanto que as pessoas entendem que aquela tese é válida ou não. Uhum. E aí, por isso que entra nesse ciclo de euforia e medo e tal, porque o mercado não sabe responder essa pergunta ainda. Uhum. Então, assim como uma criança que ela chora porque aquela pior dor que ela tá sentindo no momento, mas um dia ela vai entender que aquele negócio é mais comum, o mercado ele ainda é mais errático, até o momento que ele vai ficando um pouco mais... ele vai ficando um pouco mais tranquilo, né? Ele deixa de ser tão emocionado como era aquela volatilidade do passado e passa a ser um mercado em que consegue entender, olha, tá bom, talvez não seja a reserva estratégica esse ano, mas daqui 4 anos pode rolar? Então ainda topo segurar o meu Bitcoin como Legal. um investimento no futuro. Legal. É diferente de, o Elon Musk falou, eu vou lá e encerro minha posição já. Legal. Sabe que tem um meme no mercado de cripto que tira sarro de todos esses modelos? Se chama Rainbow Chart, o gráfico do arco-íris. Que é simplesmente um arco-íris, assim, é uma lei de potência, uma exponencial simples, pega o preço do Bitcoin desde o começo até hoje, Uhum. aplica um parâmetro de suavização ali, mas expressa a ideia de que o Bitcoin se parece mais com um fenômeno físico
tipo um vírus se espalhando numa população do que com um ativo propriamente dito. Essa ideia da invariância de escala, de que você vai ter hordas chegando e indo embora e essa dinâmica de ciclos e bolhas estourando ao longo da trajetória do ativo, de uma forma que a volatilidade vai diminuindo, mas quando você coloca o preço do ativo numa escala log-log, né, tipo log nos dois eixos, você vai ter quase uma linha reta, assim. E convido vocês a fazerem exercício em casa. Puxem um gráfico do Bitcoin em escala log-log, vocês vão ver que o negócio é quase uma linha reta mesmo. Então, às vezes, o ativo se parece mais com um fenômeno físico ou químico do que com um bem financeiro mesmo. Legal. É uma coisa que foi legal que você levantou, que eu anotei aqui, é desse MVRV. Né? Então, seria basicamente assim, ó, se a galera hoje, todo mundo tem Bitcoin, na média, né, óbvio, se tá com lucro a realizar, bastante lucro a realizar, ou pouco lucro a realizar, ou prejuízo a realizar. Então, aí queria que, se você, obviamente, né, se você tem isso na cabeça, a galera hoje, historicamente, tá com muito lucro a realizar, tá em um patamar que, tipo assim, caraca, o pessoal já deve estar pensando em trocar de carro, comprar uma casa e tal, pensando em vender, ou a gente ainda tá no nível comportado? Lembrando que nenhuma métrica sozinha, ela diz tudo, né? Tem que ser combinado com outras coisas. Fazendo disclaimer aqui. Fazendo disclaimer. Mas é uma métrica que eu gosto. Por quê? Quando você pega as métricas on-chain, você consegue entender, de fato, o comportamento das pessoas. E só saindo do MVRV por um momento. A Glassnode, que é uma empresa que faz esse tipo de tracking de métricas on-chain, ela separa os investidores em dois tipos que eu gosto, que é o long-term holder, investidor de longo prazo, e o short-term holder, investidor de curto prazo. Que basicamente ele diz o seguinte: quando um investidor compra Bitcoin e ele permanece investido por pelo menos 155 dias, que vai dar mais ou menos 5 meses, ele tem uma probabilidade maior de manter esse investimento para o longo prazo. Quando ele compra e movimenta com mais frequência, ele tem uma probabilidade menor de nos próximos investimentos ele manter para o longo prazo. E, por exemplo, uma métrica que você provavelmente consegue usar de uma forma bem assertiva para identificar topos e fundos locais do Bitcoin é quando os short-term holders, investidores de curto prazo, quando quase 100% deles estão no lucro nas suas posições, se você quiser tradear, você poderia vender. E quando menos de 50% deles estiver no lucro, é hora de começar a comprar. Por quê? Pensa em investidores que são um pouco mais mão de alface, né? Eles vão vender por qualquer lucro interessante. Cara, subiu 50%, eu já vou vender. Se todo mundo está em lucro, e o perfil do cara é vender no curto prazo, muito provavelmente essas pessoas vão começar a vender, e no curto prazo eles vão causar uma pressão nos preços. Quando todos esses caras estão em prejuízo, bom, vender eles não vão, né? Assim, talvez já venderam. Né? Talvez eles tenham saído do mercado. Quem que sobra? Sobram as pessoas que têm perfil de mais longo prazo e que entendem que, olha, ainda está num preço bom o suficiente para eu comprar. Assim como hoje, um short-term holder, um investidor de curto prazo, pode olhar para o Bitcoin e falar assim, $100 mil eu não compro, mas eu que sou long-term holder, eu compro, porque eu espero que o Bitcoin vai valer bem mais que $100 mil. Então existem meio que dois tipos de pessoa no mercado. O MVRV, você pode olhar para um grupo, para outro grupo ou para os dois. E você tem esse gráfico. Se você olhar, ele passa por alguns picos ao longo desses ciclos de bull market e bear market, picos e vales. E a gente ainda está meio que no meio do caminho. Ou seja, talvez a história mude, mas se ela mais ou menos se parecer com o que foi o comportamento dos investidores nos últimos ciclos, a gente ainda não está com um preço alto o suficiente para, comparado ao que as pessoas pagaram, geral sair realizando lucro e acabar com o bull market. Legal. Boa. Essa é a conclusão. E onde que a pessoa que está assistindo, a gente consegue pegar esses dados aí, esse MVRV, separado por grupo, tem que pagar, tem que entrar num fórum específico e tal? A Glassnode é uma plataforma paga, que você consegue usar até uma forma gratuita. Não sei se o MVRV está disponível no gratuito, mas quem tiver TradingView, que é uma ferramenta que todo mundo consegue usar, tem lá. Se eu não me engano, é a Into the Block, que criou um indicador chamado de MVRV, que traz mais ou menos essa ideia. Tem a CryptoQuant, se eu não me engano, também tem esse dado. Mas sim, joga MVRV, eu gosto do MVRV Z-Score, que é uma medida estatística para você tentar dar uma normalizada na coisa. Procura isso e dá uma olhada, assim, vê se faz sentido para você. De novo, não é uma métrica sozinha que vai te dar todo o indício, mas eu acho que te ampara, pelo menos, entender a dinâmica do mercado. Hoje está em uns 2,5 o MVRV, o que significa que, na média, os portadores de Bitcoin estão com lucros não realizados de 150%. Porra, normalmente, quando chega... Caraca, o cara precisa de quanto para realizar isso? Pois aí, então. 600%, mais ou menos. Historicamente, Caralho. quando chega em uns 3,5 é quando a coisa fica feia, assim. E aí, quando cai abaixo de 1,
é quando é uma oportunidade inequívoca de compra. Cai abaixo de 1, ou seja, tipo assim, a galera na média Tá no tá prejuízo. perdendo dinheiro. Se você pega novembro a dezembro de 2022, que foi logo pós a quebra da FTX, o MVRV do Bitcoin ficou abaixo de 1. Por isso que era um bom momento para comprar. Se você tivesse seguindo pura e simplesmente o MVRV, você teria feito trade da sua vida. Cara, então a partir de hoje você vai ficar olhando isso aí. Os dois têm. Assim, não tô falando que você vai só olhar isso, hein, meu? Pelo amor de Deus. Mas esse é um dado que vocês dois consideram. Você pode olhar só para esse por enquanto e ir aprendendo outros indicadores conforme o tempo passa. Porque quando complica demais o setup, dá ruim. Então, se tu quer um indicador para te orientar pelos ciclos do Bitcoin, é esse. Uhum. MVRV, simples, sem sufixos, sem prefixos, só jogando no Google MVRV do Bitcoin, que vai aparecer lá. Boa. Aí você vai evoluindo, aprofundando sua análise para esses subindicadores e tal, mas a lógica é essa que o Bazan expôs. É simples, quando tá todo mundo sentado em cima de muito lucro, é hora de vender. Quando tá todo mundo desesperado no prejuízo na média, é hora de comprar. Comprar Bitcoin quando o MVRV está abaixo de 1, historicamente, é uma estratégia infalível. O problema é você ter o culhão, a hora que tá todo mundo falando que morreu, de ir lá e comprar, né? Mas quando você bater o olho na tela e ver a próxima vez que acontecer, você vai lembrar de mim. É óbvio. Boa.